Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo no PEF, no Festival PEF. Antes de começar, eu quero lembrar que há 2 anos a gente realizou uma mesa no festival, a primeira mesa sobre ressignificação da morte. E lá estávamos nós, mais um outro amigo, Ivo Machado, e foi muito transformador. A gente imaginou que ninguém iria lá conversar sobre a ressignificação da morte, e a gente se surpreendeu, se emocionou com uma sala lotada de pessoas emocionadas e que saíram de lá repensando a vida e repensando também o jeito de olhar a morte. Então, eu tenho a maior honra e prazer de apresentar para vocês esses companheiros de vida. Então, a Ana Michele Soares é a jornalista, ela adora ser chamada de Ana Mi pela legião de fãs que ela vai, enfim, engajando ao longo da vida. Ela é escritora e ativista social, paciente de câncer de mama em tratamento contínuo desde 2021. Ana Mi é autora de 2 livros, Enquanto Eu Respirar e também A Vida Inteira, publicados pela editora Sextante. Além de autora do perfil Paliativas no Instagram, onde ela desmistifica o conceito de cuidados paliativos, transformando a finitude na mais importante ferramenta do autoconhecimento que existe. Ana Mi acredita que legado é crescer como ser humano, e entre uma quimioterapia e outra, Ana Mi coordena o projeto Casa Paliativa, que auxilia pacientes em doenças graves a encontrarem o seu legado na vida, encontrarem o sagrado e trilharem todo esse caminho com dignidade. Que bom estar aqui com você de novo. É incrível, né? Depois de 2 anos, a gente poder estar aqui falando sobre esse tema, que a gente achou que, né, seria um grande tabu naquele momento, e a gente vê aquela sala lotada de gente sentada no chão e todo mundo querendo falar sobre isso. No final das contas, falar sobre morte é olhar para a vida. Né? Exatamente. E quanta coisa aconteceu nesses 2 anos, a gente vai chegar nisso. E também o meu amigo querido Tom Almeida, criador, acho que é o impulsionador de toda essa conversa, criador do Movimento Infinito, o primeiro e maior movimento brasileiro de ressignificação da morte, que há 4 anos surgiu organicamente e hoje tem uma comunidade de mais de 40 mil pessoas interessadas em conversas sinceras sobre a vida e a morte. É um assunto que ainda é tabu para muita gente, né? Tom é especialista em luto pelo Instituto 4 Estações e coautor do livro Luto por Perdas Não Reconhecidas na Atualidade, que está concorrendo ao Prêmio Jabuti em 2021. Vocês são muito sucesso. Nós somos. Quem é você? Eu sou a Luciana Luciana Branco, eu sou fundadora e diretora de criação de um hub chamado Em Branco, que cuida de marcas e eventos culturais relevantes. Sou uma apaixonada pelo autoconhecimento, criei recentemente um podcast chamado O Que Sei de Mim, no qual eu entrevisto pessoas, terapeutas, médicos que me acompanham na minha trajetória de cura emocional e espiritual. E acabo de me pós-graduar em neurociências e sou amiga deles dois, que acho que é o mais importante. Sabe uma coisa que me deu vontade? Lembra que a gente chegou na sala no PEF e colocaram a gente... Tinha uma mesa gigante, era uma mesa muito grande que nos separava assim da plateia. E de repente a gente falou, essa conversa já tem uma barreira enorme. E a gente pegou e saiu, falou, vamos sentar. Então a gente pegou e sentou em cima daquela mesa, os 3 de pé, nós 4 de perna assim, de índio, para justamente aproximar, né? Que acho que para conversar sobre isso que é tão distante, se a gente tivesse aquela mesa, eu acho que isso também foi muito poderoso, de aproximar e convidar, né, as pessoas para essa conversa. E é um prazer estar nesse momento, né? A gente se reencontrando também depois, né? Ainda nessa pandemia. Então, eu queria começar a conversa inspirada pelo tema do PEF desse ano, que é a regeneração, escutando de vocês, porque embora a gente tenha mantido contato não tão próximo assim. Então, Ana Mi, o que você viu e regenerar em você nesses últimos 2 anos? Caramba, foi muita coisa, porque eu já convivo com câncer há 10 anos, né? Eu faço tratamento há 10 anos sem parar. Então, já tem uma coisa muito complicada ali, eu já vivi um grande desafio. E, de repente, eu estava vivendo um desafio dentro de outro desafio, que era não só o fato de estar doente, de ter medo de sair, porque, de repente, o medo não virou assim, morrer de câncer. Morrer de câncer eu já estou acostumada com a sentença, já que eu tenho um diagnóstico que talvez realmente seja o que vai afindar a minha vida. Mas aí, de repente, tinha uma outra coisa. Uma outra coisa que eu tinha menos controle ainda. Uhum. Então, eu estava presa num castelo, praticamente, assim, e para paciente oncológico, né, para quem convive com doenças graves,
a gente já vive meio numa redoma. Porque a gente tem imunidade baixa, a gente já convive com vários desafios. E aí, de repente, eu estava bem. E quando a gente está bem, a gente quer aproveitar, porque a gente está vivendo um momento bom do tratamento, né? O tratamento está indo bem e tal, a doença está estável, a gente quer se jogar na vida, quer fazer as coisas que a gente não consegue fazer quando o bicho pega. E aí eu estava bem e eu estava trancada dentro de casa, sem poder sair, assim, né? Porque eu tinha muito mais risco de Covid do que de câncer naquele momento. Sim. Então, eu acho que se a gente for falar em regenerar, eu tive que regenerar a minha relação comigo. Uau. Minha relação com a própria doença mesmo, assim, né? Com câncer, com medo, porque do câncer eu já não sinto medo, porque eu já estou acostumada a conviver com ele. Mas, de repente, eu tinha medo de uma outra coisa. E aí eu falava, não, é muita esculhambação, eu ter câncer e morrer por causa de um vírus. Aí eu falei, não aceito, né? E você teve Covid. E aí, para piorar, tive Covid, mas por quê? Eu ainda tenho que... Eu tinha que manter a minha rotina médica. Então, eu vivi em hospital. Eu tenho que fazer exame, eu tenho que ir em médico. Então, numa dessas saídas, eu acabei pegando Covid. E aí foi outra coisa que eu tive que reconstruir. Mas até falando em regeneração, acho que o que me vem à cabeça é pensar que no momento em que eu estava com Covid, que daí eu câncer, Covid. O câncer, ele destrambelhou no meio do Covid. Eu recebi um laudo de uma progressão de doença ao mesmo tempo. E aí eu lembro de sentar no sofá da minha sala, lá no meu apartamento, e eu falei, Deus, me fala aí o que está acontecendo. O que mais quer de mim? Por onde eu começo? Assim, sabe, dá aquele momento em que você morre, sabe? Tipo, eu falo que morrer de vez em quando é a única coisa que me acalma. Então, foi tipo isso. Eu morri naquele momento que eu falei, não sei por onde eu começo, não sei o que fazer. Estou paralisada agora, porque por onde eu começo? O que eu faço? O que vai acontecer agora? Então, eu estava lá diante daquele muro, assim, sabe? Você não sabe para onde você vai. E aí, para onde você foi? E aí, sei lá, foi uma catarse. Fiquei lá numa meditação, fiquei pensando. E aí veio uma coisa para mim assim, a vida é tudo isso. E para mim, tipo, foi daí que nasceu o meu segundo livro. Foi a partir desse texto, a partir dessa reflexão. Porque eu falei, bom, se eu tô nesse tempo todo falando de autoconhecimento, falando que eu amo estar nessa vida, então eu não posso descartar os pedaços dela. Então, por que eu vou descartar o fato de que eu tô com Covid? É o fato, é isso que está acontecendo. Por que eu vou descartar o fato de que, caramba, eu tô tendo uma progressão do câncer? É isso que está acontecendo. E ainda assim eu consigo olhar para a vida e falar, vale a pena estar aqui. Eu amo a vida. Então, para mim, foi esse momento de falar assim, hoje eu entendo que é você viver por inteiro. É você realmente estar absolutamente à disposição. Então, acho que talvez essa tenha sido uma regeneração para mim, que é tipo de você pertencer a isso aqui. Sim. De verdade, assim, de coração, com entrega absoluta. Então, foi nesse momento que nasceu o meu segundo livro, que chama Vida Inteira, até por conta desse momento que eu vivi e que eu chorei largada, porque, assim, foi tipo o morrer e o renascer ao mesmo momento. E a vida sempre pedindo um pouquinho mais, né? Tipo, você tá lá já num tratamento, então, mas agora tem isso aqui. E aí, você tá de brincadeira ou você vai ser tudo aquilo que você diz ser, né? Eu acho que aí você se levanta e age, cria um livro. E você olhar para você, né? Eu falei, tá bom, deixa eu ser honesta comigo, assim, como que isso tá me impactando, tudo isso que eu tô vivendo? E aí, sabe quando eu, tipo, num suspiro, assim, sabe? Tipo, você fala, é tudo isso. Tá tudo bem. Então, talvez tenha sido um grande aprendizado da pandemia e me trouxe para a pessoa que eu sou hoje, nesse momento, sabe? Então, que já não é mais aquela de 2 anos, que já não é mais aquela de 2 anos, que talvez eu vivia os mesmos desafios, mas eu fui submetida a uma coisa muito, muito grande, assim, muito difícil, que poucas pessoas conseguem sair sem grandes marcas. E talvez eu regenerei essa marca, que poderia ser uma marca de um peso, de um medo, de um não pertencimento, ou de achar que coisa saiu do meu controle, então nada mais faz sentido. Então, não, acho que o meu sentido ficou ainda mais profundo por ter sido submetida a esse grande impermanente que a gente vive, assim, e falar, meu, é isso. Que bonito, que bonito. E você, Tom, conta pra gente o que você anda regenerando aí nesses 2 anos, desde o último PEF. Muita coisa. Acho que é muito intenso, né? Tem sido muito intenso. E eu acho que, assim, eu vou começar do final. Eu fiz uma grande mudança de vida. A pandemia me convidou para fazer uma mudança enorme. Hoje eu moro no meio do mato, literalmente no meio do mato, assim, numa cidadezinha pequenininha, 10 quilômetros do centro da cidade, no meio, de frente para uma montanha gigante, que ela é um abraço. Então eu me sinto realmente acolhido.
Mas até ouvindo a Anami, que eu tenho visto, assim, aquele silêncio está fazendo tudo gritar em mim que tem que ser mudado, tem que ser alterado. O silêncio está fazendo assim comigo. Eu tenho falado que eu mudei para São Francisco Xavier, que o meu corpo chegou faz um ano, a minha alma está chegando só agora. Porque o meu modo de operar é na criação, de fazer, de acontecer. Eu sou muito fazedor, muito criativo, muito... E aí que eu me realizo. E eu acho que é esse lugar que agora está regenerando. Sair desse modo meu, que eu amo estar, e integrar os que a princípio eu rejeito. Que é os momentos que eu não estou criando. Os momentos que eu preciso descansar. Os momentos que eu preciso silenciar. Então, tem sido um turbilhão. E eu acho que nesse processo de regenerar tem todas as etapas, né? Então, teve momentos agora no meio do processo, porque é uma grande montanha-russa, de eu estar extremamente irritado, mas é porque eu não estava... Acho que era esse silêncio começando a me mostrar coisas que eu precisava organizar. E eu não queria organizar. Então, gritava, incomodava. Então, acho que o que vem regenerando, nesses últimos 2 anos, foi, primeiro, uma volta. Eu sinto, quando eu estou lá em São Francisco Xavier, a gente já conversou sobre isso, né? Quando eu vou para a montanha ou quando eu vou para a praia, eu vou para onde eu estou, para a montanha, para o campo, eu falo, eu pertenço. Eu sou daqui, assim, eu sinto, é uma coisa de pertencimento. Eu vou para a praia, eu amo, mas assim, estou visitando. Então, acho que é tão gostoso, tipo, voltar para casa, sabe? É um sentimento de voltar para casa quando eu estou ali, assim, é muito forte. E esse processo tem me levado para lugares que eu nunca pensei, físicos, mas eu estou gostando muito desse processo de reconhecer, sabe? Quase que eu estou assim, agora eu estou esperando, meu corpo está falando assim, tá, agora pode ir chegando. Porque eu cheguei, porque o meu modo na pandemia foi, ainda mais assim, esse tema, né? Falar sobre a morte, falar sobre o luto, é o tema da pandemia. Sim. Então eu falei, eu entro meio a serviço e vamos criar, e foi feito... A gente fez muita coisa, a gente cresceu muito e eu me envolvi, mergulhei muito nisso tudo. Mas foi chegando um momento que eu falei, eu estou me desconectando disso, está sendo só muito fazer e entregar e eu preciso sair. Então acho que agora meio que eu sinto que assim, eu parei e falar, vem, pode chegar o meu resto. Então acho que eu estou integrando tudo. Eu estou sentindo que tudo que antes eu não aceitava, é isso que você está falando. É o resto que te faz inteiro. Total. E eu acho interessante pensar nisso, porque a pandemia, ela foi muito disso, né? A gente viver nessa linha tênue e entender que a gente está vivendo a vida e a morte quase que simultaneamente, né? Para mim, essa história da regeneração nesse tempo foi muito interessante também, porque enquanto aconteciam, né, tragédias, acontecia a tragédia humana, eu aproveitei esse momento para me afastar das distrações que a gente é tão convidado, né? Então, muito trabalho, muitos jantares, muita farra, a gente gosta de fazer farra também, mas enfim, eu me silenciei profundamente, e aí o meu lugar é a praia, e para entender, mergulhei, eu brinquei, você estava falando sobre organização, eu brinco que eu abri o tapete e estava tudo muito... Eu coloquei para fora tudo que estava... Eu tinha organizado muito bem debaixo do tapete. E aí eu consegui abrir esse tapete e mergulhar em emoções muito profundas e da origem da minha própria vida, e olhar com muito carinho. E isso precisa de tempo, né? Eu acho que a regeneração, e pensando na regeneração que a natureza nos ensina, né? Se a gente... E às vezes até o amor maltrata, né? Então, fazendo uma imagem boba de as pessoas que têm a brilhante ideia de escrever num tronco de uma árvore, né? Eu te amo. Tá fazendo por amor, tá machucando outra, né? Outro ser ali. E leva um tempo para que aquele ser se regenere. Então, o tempo desses 2 anos, né, do PF até aqui, mas que por acaso coincidem com a pandemia, estou observando aqui que foi um tempo muito, muito importante para nós 3, né? Que a gente aproveitou. E até, enfim, pensando nas biografias, né? O quanto que a gente fez nesses 3 anos. Então, mergulhar, acho que para mim foi aprendizado, de incorporar tudo. Todas as dores, reconhecendo tudo que está acontecendo, que isso é muito violento, é muito sofrido, que muita gente está vivendo, que a gente está vivendo, todos nós, a gente está vivendo algum tipo de luto. Sim. Então,
É mergulhar nisso tudo e tá regenerando. E a regenerar tem que estar tudo, né? É o todo, tem que incluir tudo para a gente ir se transformando. Você falou do luto, eu quero te puxar. Um dos trabalhos lindos que você fez ao longo da pandemia foi promover muitas conversas sinceras sobre o luto, né? Em grupos de luto, online e tudo mais. Você acredita agora, como um especialista no assunto, que o luto é um caminho de regeneração? Como que é? Me conta um pouco sobre o luto e o teu olhar para isso tudo. Inclusive, a pandemia foi quando eu fui fazer uma formação em luto. Então, eu me tornei um especialista em luto, porque eu precisava entender. Eu sabia dos meus lutos, de tudo que o infinito surgiu, por causa das minhas perdas, dos meus lutos, mas eu queria entender mais. Porque, inclusive, o luto, o infinito foi o processo de eu entender os meus lutos, de eu processar os meus lutos, porque é um processo. Acho que é importante dizer assim, o luto, ele é um processo natural, que a gente vive por causa de um rompimento de um vínculo afetivo. Então, ou seja, é um vínculo que eu tenho com uma pessoa, com algo. Então, assim, o luto ele não é só pela morte de alguém, mas a morte de uma possibilidade, a morte de um sonho, a morte de um relacionamento, a morte de um emprego. Então quando eu rompo aquele vínculo. Então, e esse rompimento, ele pode ser muito violento. Eu sempre gosto de pensar nessa imagem assim, que é um acidente. Então, tem um tempo, depois que você toma uma porrada, você é atropelado por um caminhão, literalmente, você precisa entender, você precisa de um tempo para entender o que aconteceu, entender cognitivamente, o que aconteceu? Aquilo que era não é mais. Então, todo dia de manhã você acha que era, e não é mais. Então, você precisa muito tempo para ir se organizando, para entender o que é o novo, emocionalmente para entender tudo isso. Então, o luto é esse processo de como que eu vou me reorganizando em todos os aspectos, para que eu consiga separar aquela vida que não existe mais, mas não ignorar. Como que eu organizo? Como é que eu incluo ela nessa nova vida? Então, por exemplo, alguém que perdeu, que por sinal hoje aqui, que tá nos ouvindo, assim, 100% das pessoas que estão nos ouvindo estão vivendo algum tipo de luto. Sim. Quase 100% dessas pessoas perderam alguém pelo Covid. Então estão sofrendo. Pode ser alguém, um familiar muito próximo, pode ser alguém não tão próximo, um amigo ou um conhecido. Então é um processo muito individual. Cada pessoa vai viver isso ao seu tempo, porque não tem, né? O luto, qual é o tempo, qual é o prazo? Depende, né? Qual o prazo de regeneração? Tem uma fórmula de regeneração? Essa planta demora um tempo, essa outra demora outro. Sim. Então, e também além do tempo, qual é a circunstância para que essa regeneração aconteça? Qual é o clima? Qual é o clima? Como é que eu preparo para que essa ferida se regenere? É isso, então o luto é uma grande ferida. Então, se eu crio um ambiente que ele possa se regenerar, ele vai se regenerar de uma forma mais saudável. Eu nem vou falar mais rápido, porque às vezes, né, o longo caminho curto, curto caminho longo, às vezes o regenerar rápido não é bom, às vezes regenera por cima, e fez a casquinha, mas embaixo ainda não está bom. Então é o tempo. Então acho que o que cabe a nós que estamos vivendo tantos lutos, o meu luto, o luto de vocês, de todo mundo, é como é que a gente é suporte para que essa regeneração aconteça. Cuidando do fora, cuidando do dentro, se apoiando, pessoas que estão em luto, grupos de apoio. É muito importante para você se sentir, porque assim, o maior sofrimento de um enlutado é que ele precisa que a sua dor seja reconhecida. Eu estou vendo a tua dor, ela dói. E o que a gente faz como sociedade é tipo, não, mas já vai passar. A vida continua. Eu acho que não tem frase mais violenta, né? No momento. E passou, não foi tão importante. Então a gente é muito violento, a gente não tem uma educação para o luto. A gente não sabe lidar, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe como se comportar. E o que a gente mais precisa é isso, um olhar no olhar do outro e falar assim, eu não sei como é que você está se sentindo, eu imagino que esteja doendo, mas eu não sei, a tua dor é diferente da minha. Então, é como que a gente está junto para promover essa... junto para regenerar, e respeitando o tempo, respeitando a dimensão da dor. Nunca o que eu imagino que é sofrer pela dor de alguém vai ser o que você vai se sentir. Sim. Então, não dá para a gente querer se colocar no lugar. E falar assim, eu estou aqui do teu lado, mas no teu lugar é só você que está. Claro. Mas eu vou fazer de tudo. Me conta como que eu posso te ajudar. Como que eu posso te dar a mão para te ajudar a atravessar isso, mas eu não posso fazer por você. Eu acho que eu não respondi a tua pergunta também. Claro que sim. Respondeu e já me deu até gancho para a pergunta da Ana Mi, que eu quero fazer para a Ana Mi, porque o Tom fala desses vários lutos, né?
e na Covid, acho que tem essa coisa concreta da perda de vidas de pessoas que a gente gosta. Eu imagino que na sua trajetória você tenha vivido lutos a partir dos diagnósticos de uma ideia de vida que você tinha idealizado, vai ficar redundante, né? Mas que você tinha projetado para você e que o diagnóstico, num primeiro momento, disse, então, peraí, não será bem assim. Conta para a gente um pouco como que foi esse, ou como que você lida com esse luto. Na verdade, tem um termo que fala assim, é o rompimento do mundo presumido. Tem uma expressão, é o mundo presumido. Eu presumi que a minha vida ia ser assim, de repente, pá, não é mais nada disso. Então eu tenho que me organizar, falo, aquele mundo presumido não existe. E o que eu faço com isso? Não, maravilhoso. Não, é muito louco, porque na verdade eu acho que a maioria das pessoas, eu descobri aos 28 anos de idade. Então, quando a gente está nessa fase, 20 e poucos, a gente tem um mundo idealizado mesmo, assim, né? De o casamento perfeito, a carreira, o que eu quero daqui a não sei quantos anos, as viagens que eu planejo fazer, os filhos que eu quero ter. Então, a gente tem essa linha aí que a maioria das pessoas acaba dialogando nisso, né? Achando que realmente essa é a vida perfeita, essa é a vida que é a garantia do sucesso, né? A gente vive nessa sociedade meio obcecada por essa ideia de um sucesso a partir do que eu chamo hoje de anestesia. Sim. Que é o que você falou, tipo, tinha um monte de coisa embaixo do seu tapete, porque você não tinha tempo para limpar isso. Sim. Então, eu vivia exatamente o fluxo de que todo mundo vive. Então, eu tinha um casamento que, por acaso, era abusivo, então eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, mas eu estava lá. Então, quer dizer, a gente até se acostuma com o sofrimento, porque a gente quer entregar essa perfeição para as pessoas. A gente precisa dessa validação. E aí, de repente, veio um diagnóstico, que aí me fez olhar e falar assim, que vida que eu tô tendo? Assim, real, assim, sabe? Aquele momento que você, tipo, se depara. Talvez o meu luto tenha sido isso. De olhar e falar, vamos ser sinceros, que vida é essa? Beleza, você tá morrendo. Que vida é essa? Porque eu acho que quando você enfrenta esse muro da finitude, assim, né, de você ter que pensar, e se qualquer um aqui agora for fazer esse exercício de pensar, que pode ser que hoje seja o último dia, Sim. a sua pergunta vai ser, que vida que eu tive até agora? Então eu tive que fazer essa pergunta muito, muito nova, com 28 anos de idade. E aí eu vi que, tipo, eu estava sendo uma personagem, praticamente, assim, né? A personagem que é a casada, a personagem que trabalha lá e quer a carreira. E eu falei, mas isso realmente importa para mim, assim? E aí, então, ao longo dessa questão da doença, eu fui desconstruindo essas coisas de que parecia muito necessária para a minha felicidade. E aí você encontra um outro espaço. Você encontra um espaço em que você realmente consegue olhar para você e falar, agora sou eu de verdadeinha. Sem precisar desse monte de plano. E aí, até falando um pouco sobre essa questão do luto, né? O que eu vi durante a pandemia, por ter essa coisa do Instagram, que as pessoas gostam de compartilhar muito a vida comigo, de me contar as coisas. No começo da pandemia, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas absolutamente saudáveis. Não tinha nenhum desafio relacionado à doença, por exemplo. Não era paciente, nem nada. Mas elas me falavam de repente, uma vida que parou de fazer sentido, porque ela planejou o tempo inteiro uma viagem que ia fazer, e aí veio a pandemia, que a pandemia é o nome que vocês deram para o que vocês vivem. Para mim, o nome é câncer, por exemplo. Sim. Então, são esses momentos em que vem a impermanência, né, que a gente gosta muito de falar, vem o não controle que a gente tem sobre a vida e fala, oi, tudo bem? Cheguei. Só para lembrar, não há controle. Né? Quem manda sou eu, assim, né? Então, aí as pessoas paralisadas no nível paralisadas mesmo, porque elas condicionaram tanto a vida delas, o momento que elas estavam vivendo, ao fato de que elas iam casar em maio, e era março e acabou a pandemia, e começou a pandemia, e aí ela falou, como é que eu faço agora? Você que fala tanto sobre vida, não sei o quê. Para mim é tipo, sei lá, a vida acabou, assim. Então eu falei, olha como as pessoas morrem por besteira. Entendeu? Elas morrem porque elas acham que elas têm controle de alguma coisa. Sim. E aí elas têm que viver o luto disso o tempo inteiro. Ao invés de repente, elas entenderem que não há controle. E que tem que fluir. Tem que aprender a deixar fluir. Porque senão vai ser um luto muito complicado. Porque daí tudo que você achou que ia ser da sua vida está desconstruído. E aí é ruim, porque quando a pessoa, eu vejo, né, pelas partilhas que as pessoas têm comigo por causa dos livros e tudo,
quando elas realizam o que elas idealizaram tanto, perde a graça. Porque daí tem que arrumar outra coisa para então, idealizar. É nesse fluxo que a gente vive o tempo inteiro. Idealizando, procrastinando a própria felicidade, procrastinando o autoconhecimento, de você falar, cara, esse sou eu, agora eu tô aqui. E aí, quando a gente fala de morte, né, eu acho que o Tom conhece muito isso, que é os pacientes terminais, eles têm arrependimentos, que são comuns. E quando você olha para isso, bom, eu olhei para isso e falei, eu não quero chegar, encerrar a minha biografia falando de arrependimento. Então você vê que é porque se afastou dos amigos, que é porque não foi quem queria ser, foi só o que poderia ser validado pelos outros, trabalhou demais e deixou de curtir algumas coisas que caberia nesse tempo, né? Não estou falando, ninguém vai trabalhar, vai todo mundo agora ser namastê e viver na floresta. Não, a gente pode viver bem nesse fluxo aqui, de ter o espaço para o trabalho, ter o espaço para a sua família, ter espaço para você ser feliz, ter espaço para você ser você, cara. Sim. Quem que a gente está querendo enganar? Então é muito louco, porque hoje eu vejo as pessoas tentando enganar os outros, tentando mostrar para os outros uma vida que elas não têm. E quem que está ganhando com isso? Porque o outro está lá do lado fazendo a mesma coisa. E aí você que vai dormir à noite vai falar assim, nossa, o dia inteiro que eu menti o dia inteiro. Gastei uma energia, Gastei uma energia para convencer os outros. E a gente deixa de ser a gente. E a vida acaba. Sim. A vida acaba para todo mundo. E a gente não sabe que momento vai ser esse. Sim. Então, até a gente estava conversando antes, né, de que as pessoas, às vezes, elas tentam me falar assim, e se você não tivesse câncer, será que você teria? Eu não sei. Essa é a única vida que eu conheço. Não tem uma hipótese, né? Essa coisa a hipótese do não tem. Esse é o rolê, entendeu? Esse é o rolê. Eu sou paciente, eu faço quimioterapia todo dia, eu faço radioterapia, de vez em quando eu estou internada. Essa é a minha vida. E eu aprendi a olhar para ela com uma lucidez, pelos fatos, olhar com muita compaixão para mim. Eu acho que essa é a maior regeneração que eu vivi na minha vida. Sim. Olhar com compaixão para mim e falar assim, nossa, eu estou presente nisso, eu gosto de quem eu sou, e eu estou tentando ser a melhor humaninha possível. Sim. Eu acho que, de repente, essa é a nossa missão nessa vida. Total. Não é? A gente fala a coisa da missão, de ter que transformar o mundo. Cara, se você for uma boa mãe, se você estiver presente, aí você já está transformando o mundo de alguém. Sim. Então, eu estou tentando ser a melhor humaninha possível para sair dessa vida um pouquinho melhor do que eu entrei. Sim. Então, talvez seja essa a meta da humanidade, assim, né? A gente tentar ser um humaninho legal, que tem compaixão pelos outros, que consegue reconhecer os seus próprios limites, que consegue reconhecer sua própria luz. Então, é sobre isso, assim, né? Sim. O tempo inteiro. E que consegue se integrar cada vez mais à realidade, né? Juntando um pouco do que vocês falaram a partir da minha experiência de luto nessa pandemia, eu perdi meu avô de Covid, que era, vocês sabem, meu melhor amigo. E quando ele morre, quem morre? Quem da Luciana morre? Morre a menina, a pequenininha, a netinha morre. Embora eu tenha quase 44 anos, morreu a menina que eu carregava e que ia encontrar neste avô um colo que eu não tive por outras questões, não pude ter na forma como eu imaginei que deveria ter sido, que eu acho que vem muito ao encontro do que você está falando, dos meus pais por outras questões. E tudo bem, mas meu avô me dava. E aí, quando ele morre, eu vivo esse luto e vivo o luto dessa menina que já não precisa mais existir, porque afinal eu cresci. Então, aquela menina, e aí, usando a compaixão, né, como essa ação de como você vai agir para aliviar o sofrimento, seja o seu próprio na autocompaixão, seja no do outro. Então, foi uma regeneração muito bonita, porque aquela menina abandonada não precisava mais existir. Eu entendi, eu pude ter compaixão pelos meus pais, eu pude ter compaixão por mim, eu pude me tornar uma adulta. E sinto falta do meu avô. Claro. Mas a morte dele, o luto dele, teve todo esse significado de regeneração para mim também. Então, a experiência da morte pode ser muito grande e muito curativa também. Até se a gente pensar numa morte de uma pessoa agora, as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu vejo muito comum, né, os pacientes que estão vivendo ali a sua finitude, eles terem um arrependimento relacionado ao não dito, ao não feito, ao não perdoado, ao que a gente procrastina mesmo, porque a gente tem muitas questões dentro da gente, orgulho, por exemplo. Então, assim,
se você estiver vivendo 5 minutos da sua vida agora, assim, o que você falaria para a pessoa que você mais ama? Então fala, cara. Sim. Fala, entendeu? Então, tipo, e vale para tudo, né? Que música você quer escutar, que comida você quer comer. É claro que também com amor próprio, né? Eu quero comer toda a comida do mundo. Calma, isso não é exatamente amor, né? Talvez seja... Só me deu um ponto que você trouxe sobre essa história, né? Que é essa narrativa que você tem sobre o luto com o seu avô, de você ter encontrado. E a importância da narrativa também. Porque a narrativa que você tem relacionada ao luto, ela tem um papel fundamental na regeneração. Ah, que legal. Porque também, às vezes, a gente se apega na narrativa, que você poderia ficar, meu avô, e tá tudo certo, cada um tem, não é julgando. O Covid não era para ter sido, não era, tem um monte de coisa. Mas você fala, mas o que essa história, como que eu vou me transformar? Outro dia eu estava tendo fiz uma live com a Gabriela Caselato, que é uma super especialista em luto, e a gente estava falando sobre isso, sobre esse poder de regeneração do luto. Ela falou, e eu sinto isso, eu queria ter perdido as pessoas que eu perdi, não queria, mas eu gosto muito mais da versão que eu me tornei por causa das pessoas que eu perdi. Então isso é regeneração. Sim. Então isso que você também está falando, olha o tamanho da evolução, do amadurecimento que você veio dessa dor, dessa ferida que abriu, daí foi através dessa narrativa de olhar, como é que eu olho para isso como aprendizado, como crescimento, sim, como regeneração. Né? Então as narrativas são... E cura, né? E aí, bom, parece que é orquestrado, porque eu quero perguntar para a Nani sobre isso, né? Você traz uma perspectiva de cura muito bacana, né? Sendo uma paciente em tratamento há 10 anos. E você põe um grande ponto de interrogação para essa lógica da cura que se vende por aí. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa tua perspectiva e também sobre os tratamentos. Então, a partir dessa nova perspectiva, quais são as possibilidades de cura para um ser humano, seja ele adoecido do que for? Eu acho que é bem por aí, adoecido do que for. Eu acho que esse foi o meu primeiro insight dentro de mim quando eu descobri a não cura. Porque estava toda uma medicina, né? A gente fala desse campo muito raso, assim, né? De ciência. Tá bom. Maravilhoso, eu sou muito beneficiada pela ciência, sou muito grata a todos os produtos que me ajudam a continuar viva, que mantêm o meu tumor estável. Tá tudo certo dentro de mim em relação a isso. Mas aí eles me falavam assim, não, você não tem cura. E aí eu falava, tá bom, não tem cura. Aí eu comecei a analisar o que é cura, assim, real. É só ausência de doença? Não, porque assim, eu conheço várias pessoas saudáveis que estão mais doentes que eu. Elas estão doentes porque elas não estão pertencendo a essa vida direito, ou porque elas têm umas mágoas de 300 anos que elas insistem em transformar numa raiva, porque, tipo, elas têm muitas questões que elas não conseguem olhar para elas. Nossa, tem tanta coisa, assim, dentro de um ser humano, né, que faz ele viver uma vida meio arrastada, assim, né? A coisa, tipo, eu odeio que me chame sobrevivente, porque sobrevivente, pra mim, eu imagino aquela coisa meio arrastada, assim, né? Que eu não sou, entendeu? Tipo, eu sou vivente, pra caramba, entendeu? Então, quem pode olhar nos próprios olhos ali no espelho e falar assim, nossa, eu sou muito curada, eu tô muito feliz nessa vida, eu tô bem, eu integro todos os desafios, o que tá ruim, o dia ruim faz parte, tá tudo certo. Quantas pessoas conseguem sustentar isso, assim, honestamente? Então, quando eu comecei a receber um monte de mensagem de gente que não tinha nada a ver com câncer, com doença nenhuma, e teve gente que me doou órgãos, por exemplo, falou assim... Você me falou um dia. Acho que eu até coloquei no livro, porque foi muito simbólico aquele momento, aquela pessoa desabafando para mim, que para ela tanto fazia ter aqueles órgãos saudáveis, que se ela pudesse, ela dava tudo para mim. Porque eu tenho amor pela vida, porque para ela tanto faz. Então, a gente está falando de uma sociedade que enfrenta uma depressão que nem ela mesma se reconhece, Sim. nem ela mesma reconhece que está vivendo isso. E aí eu pergunto o tempo inteiro, o que é cura? Porque mesmo para uma pessoa saudável, não há uma garantia de uma longevidade. Sim. Se a gente está falando de cura nesse aspecto biológico, a medicina trata muito como cura como uma possibilidade de longevidade. Eu tendo câncer ou não, eu vou morrer. Eu não sei quando. E ninguém sabe. Então, para mim, eu imagino que tá todo mundo na mesma página que eu. Mas, de repente, eu tô um pouquinho mais curadinha, assim, entendeu? Porque eu já tive que olhar para isso de frente. Sim. Então, olhando para isso de frente, não dá para fugir. E eu não fugi. Eu não tive medo. E aí eu fui olhar para dentro de mim. E aí, dentro de mim, eu tive que trilhar o caminho dessa coisa do autoconhecimento mesmo.
que no começo, né, eu lembro que eu achava quase uma bobagem. E quando a gente está anestesiado na vida, a gente acha que olhar para a gente é bobagem, porque não dá tempo. A gente não tem tempo para isso. Sim. E a gente tem medo do que a gente vai encontrar, essa é a verdade. Porque no fundo a gente sabe. No fundo, A gente não sabe que sabe, mas a gente sabe. A gente sabe, não sabe que sabe que sabe. É. E aí eu fui atrás. Eu fui atrás porque eu falei assim, tá bom. Eu quero saber como é que eu vou ficar aqui nessa vida bem. Independente de câncer. Sim. Câncer não é protagonista da minha vida. Mas eu quero chegar no final da minha vida e poder olhar para trás e falar assim, foi extraordinário. Então, como é que eu ia chegar nesse extraordinário? Do tipo, eu fiz, tá feito, check, entendeu? Quero chegar no final e falar, meu, zerei. Tá feito, entendeu? Como é que eu ia chegar nisso se eu estava sofrendo, se eu tinha vivido uma relação abusiva, se eu tinha passado 28 anos da minha vida dedicada a coisas que de repente não era, se eu tive que desconstruir o que eu achava que eram os sonhos da minha vida, de viagem, de sei lá. Eu falei, como é que eu vou entrar nesse rolê aí? E aí eu fui realmente tentar ser muito honesta comigo. Eu acho que conhecimento passa por isso, em você ser honesto com você, independente da validação dos outros, independente do que você queira mostrar. Então não tem a ver com fazer a posição de yoga e ficar falando besteira o tempo inteiro. Fotografar e postar. Fotografar e postar. Tipo, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu comigo, entendeu? Eu sozinha, no silêncio, o que eu sinto, de verdade. Eu me sinto vazia? Eu me sinto infeliz? Eu me sinto triste? Eu me sinto com vontade de mostrar alguma coisa para os outros? Eu só queria ser eu. Então eu fui honesta comigo. E aí, minha filha, precisa de todo um arsenal, né? Que eu falo que a gente fala que cuidados paliativos da equipe multidisciplinar, né? Que vários médicos, vários profissionais, eles ajudam a manejar o sofrimento do paciente. No meu caso, eu já queria multidimensional. Maravilhoso. Porque disciplinar já era pouco. Foi atrás do multidimensional. Aí eu fiz tipo quase uma lista mesmo, assim, do que eu precisava entender em mim. Então, eu tinha minha questão emocional, que eu precisava lidar, então fui atrás de psicóloga, profissionais que pudessem me ajudar a lidar com minhas questões emocionais. E aí eu tinha um grande conflito que era o espiritual, porque desde criança eu fui questionadora, eu era criança filosófica. Então eu queria saber que era Deus, porque não sei o que lá, qual é o sentido da vida. Desde criança eu tinha essas questões. E aí quando chegou nesse momento da minha vida, essa questão ficou muito mais latente. Então o que eu fiz? Comecei a experimentar todas as religiões. Eu falei, onde é que eu vou encontrar? Porque todo mundo me apresentava uma verdade absoluta. E aí eu falava, meu, mas qual que é? Eu não sei se eu quero saber a verdade absoluta, mas eu quero sentir alguma coisa. Então eu comecei a experimentar as religiões, comecei a tentar buscar resposta na filosofia. Fiz um monte de curso maluco, fiz um monte de curso incrível. E eu fui olhar para dentro de mim e acabei me descobrindo, né? Acessando o que eu considero hoje como a pura luz, Deus, universo, seja lá o que nome que se dê. E aí eu acabei aprendendo que, tirando várias camadas de dogmas, a gente chega na mesma essência. Sim. E a gente chega na mesma resposta, de que talvez o sentido para tudo isso seja sentir a vida. Ai, que coisa óbvia. Mas não é, a gente não pensa nisso. E talvez, assim, tipo, o que é essa transcendência, Deus, cara, a gente nunca vai caber no tamanho da nossa consciência. Mas a gente sabe que é a expressão de um amor. Então, por que a gente não pratica isso verdadeiramente? Que lindo. Então, acho que foi esse meu caminho, assim, né? Óbvio que eu tive ajuda de teólogo. Não, eu realmente eu sou muito adepta das medicinas da floresta, né? Para quem conhece. Então, acabou me ajudando muito no meu processo de autoconhecimento, mas, claro, cada um que vai encontrar suas respostas do jeito que quiser. Para mim faz sentido. Eu fui puxar muito questões da minha ancestralidade, porque faz muito sentido para mim. Então, eu fui olhando para esses aspectos que circulavam a minha vida. Ser uma PhD em si mesma, né? Tem a ver, você tipo, de falar, meu, o que faz sentido? Sim. Essa palavra, para mim, ela é muito importante. Sentido, é sentir. Que bonito. Então, para mim, sentido da vida é isso. Você sentir a vida da forma como ela se apresenta e tipo, experimentar tudo isso. Porque é isso, é você sair de um fluxo, de uma anestesia quase, né? De vai para o hospital, vai lá, doença. E quando a gente tira elas desse ambiente e coloca elas na vida, integrada com a natureza, imagina, para a gente aprender sobre a vida, é só a gente observar a natureza, porque a gente é parte dela, entendeu? Os ciclos, né, a regeneração, né, a morte, o florescimento. Então, tipo, elas olham, elas observam e elas sentem. Então, é como se você tirasse ela de um ambiente tóxico
né, em que a mente, é muito mais a mente do que o próprio tratamento, porque a nossa mente é que aprisiona a gente em questões. Então eles, né, os pacientes acabam ficando aprisionados ali na coisa do fluxo só da doença, e aí é curioso, às vezes, quando eu vou visitar algum paciente, eu estou conversando com eles, que eu falo assim, mas o que você deseja, né, tá? E ela fala assim, Ana, eu quero muito viver. E eu só falo, você tá viva, amor. Você tá viva. Eu até brinco e falo assim, eu não sou médium. Não estou falando com alma, estou falando com uma pessoa que está aqui. Sim. Então, bora botar essa alma para vibrar aí de novo. Então, quando elas estão lá, né, vivendo essa cura, que para mim é cura isso. Assim, então, você está perguntando de cura. Tem um amigo nosso, Gustavo Gitt, né, que eu acho bonitinho, que ele conduz algumas comunidades, ele é uma pessoa muito que vive muito essa questão do autoconhecimento e entrega muito essa cura para as pessoas. E aí ele fala assim, para de mentir, você também quer ser feliz. Tá todo mundo querendo ser feliz. É que a gente é meio confuso. Então é isso, assim, se eu olhar para cada um aqui, cada um está buscando uma cura. Sim. Ou uma cura de uma doença, que seja, ou uma cura de uma falta de sentido, ou uma cura de, sei lá, do medo que tem de algumas coisas, ou uma cura de uma relação que não faz o menor sentido. Está todo mundo buscando uma cura. Como a gente vive como sociedade, fazendo estoque, né? Destruindo montanha, destruindo a floresta. Por quê? Porque a gente tem medo de faltar. Na natureza não falta nada. Mas somos pessoas originadas de relações feitas por outras pessoas também doentes. Então, a necessidade da gente regenerar a humanidade, e ela vai ser regenerada a partir da regeneração de cada indivíduo. Então, é o autoconhecimento, na minha visão, que vai possibilitar a regeneração, porque uma pessoa amada, uma pessoa com medo, ela vai ser violenta com o outro, ela está lá para se defender, ela não está lá para amar. Agora, uma pessoa que aprendeu logo cedo o que é o amor, ela vai poder amar. Então, haja regeneração, mas haja ferramentas também, né? Lógico, assim, se você, eu tenho câncer, né? As pessoas ficam esperando que tá aqui o lado da cura, tipo, talvez não aconteça, tá tudo bem. Mas assim, eu penso que, do mesmo jeito que o respirar é uma coisa que eu não preciso programar para respirar, as minhas células, elas se multiplicam sem eu mandar que elas se multipliquem. Então, tem uma natureza, tem um racional que está acontecendo o tempo inteiro aqui dentro, sim, de regeneração, de morte, de florescimento, de ciclo, de tudo. Então, eu fico pensando assim, tá bom, talvez eu mandando a mensagem certa, né? Então, eu fico lá, né? Célula, querida, faça o seu trabalho direitinho. Então, assim, é meu trabalho interno, assim, de talvez, óbvio, eu não vou ficar aqui só filosofando de falar de cura da alma. Não, é obviamente que eu quero viver bem fisicamente. E aí agora vocês entendam como vocês quiserem. A estatística para mim era poucos anos, eu estou há 10. Não sei quanto tempo eu tenho. Sim. Mas será que talvez parte do que me faz curada de alma não está afetando nesse meu físico? Claro. Né, de poder ter esse cuidado, de ter suporte de cuidados paliativos, de ter suporte da minha equipe multidimensional, que tem xamã, bruxa, rei, que tem um monte de coisa. Será que isso também não está afetando no meu físico? Me faz estar bem? Então, é isso, a gente resgatar esse equilíbrio emocional é fundamental para a saúde em todas as dimensões. E eu acho que tem uma outra questão também nisso tudo, que é a história assim, a gente vive se atrapalhando, né? Que é essa grande, desde você falando, eu estou com essa ideia que você falou do bebê e tudo mais, a gente precisa ser aceito. Assim, apesar de eu não ser isso, olha como eu tenho esse lado, então me aceita, me ama, me aceita, me ama, me aceita e me ama. Quando você chega num lugar e você fala, certo, não precisa me amar. Uhum. Você sai da frente, eu já cheguei para você e falei, Lu, me tira da minha frente, eu estou me atrapalhando. Muitas vezes eu me enxergo isso assim, minha vida está fluindo tão bem, sabe o que está atrapalhando? Eu mesmo. Então, às vezes eu estou atrapalhando a minha própria regeneração. Sim. Então, acho que eu estou chegando num lugar de paz, que é a minha cura, de falar assim, tá bom, eu entendi que eu sou fazedor, eu faço bem, eu entrego, eu entendi, eu não preciso mais ser aceito por isso, eu já entendi, eu não preciso. Agora eu vou olhar, que é isso, assim, acho que a minha cura hoje é sentir. Como é que eu sinto? Como é que eu entro nisso? Sentir tudo, que é bom, que é ruim, sentir meu medo, porque eu tenho sempre uma ótima explicação sobre o meu sentimento. Já vai para cá. Já vou para cá. E agora, o que eu estou entendendo, tem sido muito forte, em muito pouco tempo, quando eu entro no que eu estou sentindo, daí regenera.
Quando eu vou na criação, eu crio uma bela de uma casquinha boa, que parece que está regenerada. Mas agora que eu estou entrando, então está vindo uma cura lá de dentro, assim, bem nova. Consistente. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, sair da nossa frente. Essa carência, me reconheçam, me amem. Não precisa, ficar em paz. né? Acho que é isso. Não, tá bom, essa parte está ok. Então tudo certo, tá solto, quem não está. Vem cá no colinho, vamos cuidar de você que não está, não tem tudo bem. Você não é menos porque toda essa parte não está bem. Sim. Que lindo. Bom, mais uma conversa maravilhosa. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês contassem o que vocês desejariam ver regenerado rapidamente, só para a gente entrar no mood do mundo. Caraca, acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de ver regenerada essa dualidade que a gente vive o tempo inteiro aqui nesse país, assim, que a gente está, tipo, parece que está num campo de guerra, de muito ódio, de todo mundo se odeia e que a gente ama odiar e tá muito louco, assim. Então, realmente eu gostaria que regenerasse isso, assim, da gente realmente se reconectar com a nossa humanidade, porque ela está se perdendo um pouco nessa fase que a gente está vivendo pelo ódio, sabe? Sim. Eu queria que o meu desejo é porque a gente tem uma ferida no mundo aberta agora, né? A pandemia, fora todas, acho que daí veio uma úlcera, até uma ferida que está se regenerando. Em alguns lugares, né, a vacinação, as pessoas estão mais saudáveis, aqui a gente está melhor, e que essa nova pele, porque essa é uma marca, né? Uma cicatriz que vai ficar na humanidade. Sim. Profunda, gigante. Mas que essas células que nascem dessa regeneração tenham mais aceitação do que a gente é, mais células de também curado e estar em paz, de sentimento de conexão, que a gente consiga realmente se conectar com a natureza, que a gente consiga ouvir o silêncio. É meio utópico, romântico, mas eu acho que é uma oportunidade nessa regeneração, porque pensa assim, é uma ferida profunda no mundo. Então a gente está, se a gente estivesse olhando a Terra lá de longe, assim, tem uma cratera nessa regeneração. Como é que a gente vai deixar essa cicatriz um pouco mais saudável, né? Respeitando o tempo, porque eu acho que primeiro eu não acredito na rapidez, regenera rápido. Não tem, é o tempo dela regenerar. E que a gente possa construir o melhor ambiente para que essa regeneração seja saudável. Bonito. E você, Lu? Eu estava aqui escutando e também, né, imaginando. Eu acho que um desejo de que a gente possa regenerar a possibilidade de a gente ser sincero com nós mesmos, né? Então, assim, quem é essa essência original que não se transformou em algo para receber um amor, entendeu? Que não se fingiu algo que não se é para ter uma atenção. Então, que a gente consiga regenerar essa possibilidade de simplesmente ser o que a gente é originalmente, que é o jeito mais bonito que a gente, né? Foi criado de uma forma perfeita para esse mundo, para que a gente possa, a partir desse lugar regenerado, aí ser melhor para o mundo inteiro, né? Então, eu espero e agradeço a nossa conversa. Espero que a gente tenha... Regenerado. Eu já estou muito mais regenerado aqui agora. E inspirado, né? Convidado as pessoas para essa jornada. Né? E eu acho que todo mundo realmente aprenda a matar as mentiras antes que a morte chegue. Isso, com coragem, matar né? as mentiras antes que a morte chegue. Acho que é isso. Se a gente morrer com a verdade, deve ser algo muito bom. Aqui, né? Você ainda não morreu. Haja como isso. É isso. Haja desta Obrigada. forma. Obrigado. Obrigadão. Até.